Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest. E se você é investidor assim como eu, focado em renda passiva, que ama ver os rendimentos caindo todos os meses na sua conta, já deixe seu like e se inscreva no canal, que sempre estou postando conteúdo bem informativo, além dos aportes que realizo quase que de forma semanal e compartilho com todos vocês. Comentando um pouco aqui sobre fundos imobiliários que estão caindo muito nos últimos dias, peguei aqui 4 fundos imobiliários para trazer para vocês que todos basicamente estão caindo, e desses 4 vou pegar 2 para comentar com vocês nesse vídeo, e que desses 2, um tende a sofrer menos com esse impacto do cenário deflacionário. Comentando aqui um pouco sobre o REC 11 em comparação com outros fundos imobiliários de papel, basicamente vimos aqui que todos estão caindo, todos aqui até setembro, na minha opinião, vem caindo as suas cotações nitidamente, mas esse aqui não é um ponto para vocês investidores ficar preocupados. Devemos entender o porquê que esses fundos imobiliários estão caindo e assim conseguimos investir cada vez melhor. Se pegarmos aqui até julho, maio, esses fundos imobiliários vinham performando aqui muito bem, mas de repente começaram aqui a despencar as suas cotações. Teve fundo imobiliário nesse período aqui que chegou a cair mais de 8%, foi o caso aqui do VRTA 11, que chegou a cair basicamente 8% nesse período. O KNSC, que é um fundo da Kinea, um fundo que tem uma gestora excelente, que é a Kinea, que tem o Banco Itaú por trás dos seus negócios, é uma gestora muito importante, caiu 8%, o DEVA 11 caiu 1%, e o REC 11 nesse período caiu 6%. Então, basicamente, vimos aqui que todos os fundos imobiliários que eu trouxe para vocês aqui, todos tiveram o mesmo caminho, suas cotas caindo, mas o importante é você saber o porquê que está acontecendo e assim você tomar melhor sua decisão. E por outro lado, trouxe aqui para vocês uma cesta com 4 fundos imobiliários de tijolo em comparação com a HGLG aqui. Vimos aqui que todos esses fundos imobiliários que vinham sofrendo as suas cotações aqui desde maio, julho, esses fundos imobiliários basicamente todos tinham caído suas cotações, e de julho o fundo imobiliário começou a subir bastante, fundo imobiliário de tijolo subindo praticamente mais de 10%. Aí vários investidores nesses momentos aqui que começam a ver fundo imobiliário de tijolo subindo, já pensa, será que é o momento de eu vender os meus fundos imobiliários de papel e alocar os meus recursos em fundo imobiliário de tijolo? Na minha opinião, não, pessoal. Se você fazer isso, possivelmente você está vendendo seus fundos imobiliários de tijolo que estão negociados aí a preços interessantes, próximo do seu valor patrimonial, que dificilmente nesses últimos meses, nesse último ano, vimos fundo imobiliário de papel começar a ser negociado próximo do seu valor patrimonial. Você está vendendo seus fundos imobiliários no topo, praticamente perdendo dinheiro nas suas cotações para comprar fundos imobiliários aqui que já subiu muito, que igualmente mostrar para vocês a seguir, fundos imobiliários de tijolo que já subiu mais de 12%, que foi o caso aqui do BRCO11, que é um fundo de logística que subiu 12%, o fundo da VIS, que é o VILG11, subiu 10%, XPLG11 subiu 16%, e o HGLG11 subiu 5% nesse período. Então, esses fundos imobiliários tiveram um caminho inverso de fundo imobiliário de papel, como vimos, fundo imobiliário de papel caindo bastante, por outro lado, tivemos fundos imobiliários de tijolo subindo. Então, quem tem uma carteira bem diversificada, bem protegida aí, com classes de ativos diferentes, nesses momentos acaba sofrendo menos, porque uma parte da sua carteira acaba caindo e a outra parte acaba se desvalorizando. Então esse é um ponto importante, interessante da diversificação. Mas também, para quem busca uns rendimentos maiores também ao longo do prazo, que você consegue pegar esses rendimentos e reinvestir de forma bem interessante, na minha opinião, eu particularmente busco uma estratégia de investir apenas em fundos imobiliários de papel, porque pelo fato dele ter esses rendimentos aí um pouco mais elevados, que eu consigo pegar esses rendimentos e já reinvestir em novas oportunidades. Então, o que eu estou fazendo na minha carteira pessoal? Aproveitando esse momento de cotação de fundos imobiliários bom, tem que ser fundo bom, que você entenda o porquê que eles estão caindo e alocar os seus recursos para aquela classe de ativo que estão caindo mais no momento, que seria aqui o fundos imobiliário de papel. Não é recomendação em nenhum dos ativos, mas sim você pegar sempre aquela classe de ativo como um todo que esteja caindo no momento e alocar os seus recursos para melhores oportunidades. Se pegarmos aqui o histórico do IPCA, o IPCA vem caindo muito e isso aqui impacta diretamente a fundos imobiliários de papel, tá, pessoal? Se você entender como que o fundo ganha dinheiro, como que ele se protege, a sua diversificação, nesses momentos de crise você não terá aí
não ficará preocupado, porque você já sabe o que o fundo imobiliário faz, como que ele ganha dinheiro, como que essa taxa do IPCA irá impactar os seus rendimentos. Então, tudo isso ajuda nós investidores a investir cada vez melhor. Se pegarmos aqui nesse gráfico mensal do IPCA, vimos aqui que o IPCA vinha aqui 0,54, 1%, 1,62%. Esse rendimento de 1% aqui, esse rendimento não é sustentável em IPCA, não queremos ver IPCA a esses patamares, porque isso acaba prejudicando a economia em um todo. Você tem um rendimento maior em fundos imobiliários, mas a economia como um todo está ruim, que isso mostra nesse gráfico de cenário de IPCA a quase 1,7% ao mês. Aí esse gráfico aqui mostrando que o IPCA veio caindo um pouco, 1,6%, 0,47, 0,67 e chegamos aqui a 2 meses já com cenário de deflação, que foi 0,68 e 0,36. Então vimos aqui IPCA caindo, então vimos aqui também que as cotações de fundos imobiliários de papel também veio caindo nesse período. Quando o IPCA estava aqui nas alturas, cota de fundos imobiliários de papel estava aí seguindo sempre acima do seu valor patrimonial. Então, nesse momento aqui, você já tem uma noçãozinha que os rendimentos de fundos imobiliários de papel basicamente é atrelado ao IPCA. Então, se o IPCA sobe, os rendimentos vêm maior. Se o IPCA cai, também os seus rendimentos vêm um pouco menor, mas quando esses rendimentos quando a taxa do IPCA mensal voltar a subir, rendimentos de fundos imobiliários de papel também tende a subir. Então, nesses momentos, as suas cotações tendem a acompanhar também ao pagamento dos seus rendimentos. No histórico dos últimos 12 meses, o IPCA veio aqui na alta de 10%, 11%, 12% e vimos aqui recentemente que o fundo, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA, a taxa do IPCA vem caindo 10%, 8,73%. Então aí, basicamente, o IPCA está chegando a patamares interessantes que seria basicamente o normal, entre 8%, 9%, 7%, e não esse IPCA dos últimos 12 meses de 12%, 11,89%, 11,73%. Essas taxas de IPCA, na minha opinião, acabam prejudicando muito a economia. Vimos aí alta em vários preços dos alimentos, então isso acaba impactando direto o nosso dia a dia. Então eu quero ver o IPCA aqui entre 8, 8,5%, 7% e rendimentos de fundos imobiliários acaba sendo bem interessante. Essa taxa de IPCA negativa, possivelmente nos próximos 2 meses, já vamos ter aí uma melhora nessa taxa, ficar negativa e assim os fundos imobiliários começam a ficar bem mais interessantes. Sobre alguns índices alguns produtos que impactaram basicamente na deflação do mês, foi aqui basicamente o combustível com queda de 10%, puxado principalmente aqui pela gasolina, que caiu 11,64%, etanol mais de 8%, óleo diesel 13% e gás veicular caiu também 12%. E sabemos aqui que essas quedas no combustível basicamente foi por incentivos fiscais do governo, que é até o final do ano. Então, quando esses incentivos fiscais for retirado, basicamente vamos ter aí próximas altas no preço da gasolina, do etanol, do óleo diesel, no preço da energia, que também tiveram seus ICMS reduzido também. Então, basicamente, teve deflação sim, mas temos que entender o que vem por trás desse cenário de deflação antes de tomar qualquer decisão. Comentando um pouco aqui sobre o REC 11, que eu iria comentar para vocês, iria mostrar como que está atrelado a sua carteira e qual que é o impacto do cenário de deflação nesse fundo imobiliário. Ele vinha pagando rendimento acima de 15%, mas esses rendimentos de 15%, 16%, 17% em fundos imobiliários não são sustentáveis. Nós podemos esperar aqui no REC 11 um dividendo médio acima de 10%, 12%. É um rendimento, na minha opinião, que esse fundo imobiliário consegue entregar perfeitamente. O último rendimento pago dele aqui veio de 80 centavos por cota, já com queda de 20% em comparação com o provento pago aqui no mês 8. Então já vimos aqui redução nos seus rendimentos e também já mostrei nesse vídeo para vocês o porquê que esses rendimentos veio abaixo, tá? Quando você entender o porquê que ele está pagando menos e vê que não tem um problema por trás desse fundo imobiliário, você acaba tendo uma nova visão de investimento. E já temos aqui, por outro lado, fundos imobiliários como o REC 11 com patrimônio de 2 bilhões de reais, negociando abaixo do seu valor patrimonial, negociando aí com 4% de desconto em comparação com o valor patrimônio do fundo. Se pegarmos aqui quantidade de cotistas, é um fundo que conseguiu atrair vários investidores, atualmente tem mais de 172 mil cotistas
E a diversificação da sua carteira, basicamente, ele consegue aqui entregar. IPCA é 47% do seu portfólio, dos seus CRIs é alocado a uma taxa de IPCA e tem aqui 29% IPCA sem variação negativa, ou seja, com essa deflação dos últimos meses impacta 47% do seu portfólio é impactado nesse cenário de deflação, que tem os seus CRIs, seus juros reduzidos e 29% aqui estão protegidos e tem também uma pequena posição aqui em CDI de 17%, isso acaba mitigando um pouco do seu risco, que o fundo não é aqui 100% em IPCA e tem GPM aqui com 5% sem variação negativa também, ou seja, e GPM tiver negativo não terá impacto nessas duas posições da carteira. Isso é um ponto muito interessante. E outro ponto interessante é que o fundo já está deixando uma reserva aqui para ser distribuído nos meses seguintes. O fundo deixou aqui 21 centavos por cota acumulada para ser distribuído e assim ele conseguiu manter um patamar aí pelo menos de 80 centavos por cota. Então, na minha opinião, esse fundo imobiliário, sim, ele irá sofrer nesse cenário de deflação, mas ele já está se movendo para tentar mitigar um pouco desse impacto aos seus cotistas. O próximo fundo imobiliário que eu comentar com vocês é o DEVA11, é um fundo imobiliário robusto e, na minha opinião, esse fundo imobiliário aqui, desses que eu comentei com vocês, é o que menos irá sofrer nesse cenário deflacionário e eu irei mostrar nesse vídeo a seguir o porquê que ele irá sofrer menos. Se pegar o último rendimento dele por cota, veio de R$1 e deu um dividendo médio no mês de 1%, não conseguiu pagar acima de 1% ainda, é um fundo que já tem um patrimônio de 1,4 bi e está começando a ser negociado aqui abaixo do seu valor patrimonial. Então é um fundo que, na minha opinião, já está começando a ficar a preços interessantes, porque geralmente esse fundo imobiliário que estava pagando rendimentos muito altos, ele estava aí sendo cotado a 4, 5, 3 vezes a mais do que o seu patrimônio. Os rendimentos dele, nesse gráfico aqui, vimos que os seus rendimentos alcançaram o pico aqui entre novembro e dezembro de 2020 e de lá para cá seus rendimentos mais ou menos meio que se estabilizou. Então não teve aquela volatilidade muito grande nos seus rendimentos. Lógico, nesse último mês caiu um pouco aqui, mas vimos aqui que foi por causa do cenário de deflação, mas seus rendimentos não caiu como o RECRE 11, que caiu bastante. Sobre a diversificação dos seus ativos, é um fundo bem diversificado, investe aqui em CRIs, tem uma pequena posição em fundos imobiliários e uma pequena posição também em caixa para fazer novas alocações. Sobre as suas cotas, tem aqui a série Sênior com 46%, que é aquelas nos juros, ela acaba recebendo primeiro, série única é 36%, então basicamente aí o fundo, em comparação às séries, o fundo não é arriscado, ou seja, se o fundo tiver um problema, basicamente quem recebe primeiro a série Sênior e a série única recebe essa dívida primeiro. Sobre o segmento de atuação, é um fundo bem dividido com vários segmentos dentro de sua carteira. Tem aqui o setor corporativo, multipropriedade, loteamento, incorporação vertical, shopping, energia, tem aqui armazéns de higiene e tem aqui várias outras posições dentro do seu portfólio. Então é um ponto muito interessante desse fundo, a sua diversificação, que o fundo busca se diversificar cada vez mais e assim trazer uma segurança maior para os seus cotistas. Comentando um pouco aqui sobre o porquê que esse fundo imobiliário não será impactado diante desse cenário de deflação, basicamente é porque aqui 99% dos seus CRIs estão protegidos sobre a deflação. Nesse cenário de deflação, ou seja, se a IPCA veio negativo 0,68, 0,36, esse IPCA negativo não impacta nesse fundo imobiliário, porque 99% está protegido. E diante desse cenário de deflação, basicamente é calculada essa taxa aqui que o fundo tem de 10,35 e a taxa do GPM aqui de 10,69, que é a taxa média desse fundo imobiliário. Então, basicamente, ele não será impactado nesse cenário de deflação. Lógico, tem uma redução dos seus rendimentos, mas não tem tanta redução como se ele não tivesse essa trava aqui de protegimento contra a deflação. Então, esse movimento do DEVA11 é um movimento muito importante, na minha opinião. Lembrando, não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu trouxe aqui para vocês apenas mostrando o porquê que esse fundo imobiliário tende a sofrer bem menos com esse cenário de deflação. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.